E aí, meus amigos, daquele jeitão? Bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. E no programa de hoje, a gente vai fazer uma lista com os 6 maiores lutadores dos anos 80. Aquela galera que quebrava um bar inteiro sem desarrumar o cabelo. Então, vem comigo! Opa, deixa eu pegar meu celular aqui que eu esqueci. Talvez essa lista seja uma das mais complicadas de se fazer, porque foram nos anos 80 que começaram a surgir as lendas dos filmes de ação. Então separar 6 caras, 6 porradeiros e colocar eles aqui não vai ser nem um pouco fácil. Mas antes que a gente comece, eu quero perguntar para você se você já se inscreveu aqui no canal. Não se inscreveu ainda? Pô, então não perde tempo, amigão. Se inscreve aqui, ativa o sininho, porque toda terça-feira a gente traz nostalgia para você. E antes que você me pergunte, o Bruce Lee não está nessa lista, porque apesar dele ser a maior lenda de todas, ele morreu no final dos anos 70. E o Daniel San também não está aqui, porque ele apanhava mais do que os Cavaleiros do Zodíaco, e aqui nessa lista vão estar os brucutus de verdade do cinema de porrada. E o 6º lugar é do ator belga Jean-Claude Van Damme, que acabou ficando muito famoso nos Estados Unidos, sempre interpretando caras bons de briga e com um certo toque de comédia. Aliás, aquele filme de 1989 dele, O Kickboxer, que tem aquela dancinha dele no bar, não me deixa mentir. Van Damme começou a estudar balé desde pequeno, mas logo com 11 anos começou a fazer karatê, muay thai e taekwondo, sendo graduado em todas essas 3 artes marciais. Van Damme ficou conhecido pela execução de um golpe giratório com as pernas totalmente abertas. Estreou em Retroceder Nunca, Render-se Jamais como um vilão e teve seu auge até os anos 90, quando estreou a bomba máxima Street Fighter. Depois de Street Fighter, os músculos de Bruxelas, como Van Damme era conhecido, acabou entrando um pouco no ostracismo. Os filmes deles não fizeram mais sucesso, principalmente porque o ator acabou entrando aí numa maré de azar, com drogas, né? E não foi pra frente. Uma curiosidade legal sobre o Van Damme é que ele tinha sido contratado para ser o Predador lá naquele primeiro filme onde o Arnold Schwarzenegger era a estrela. Porém, ao saber que passaria a maior parte do tempo invisível e que não poderia mostrar seus dotes de lutador contra o Schwarzenegger, acabou abandonando o projeto. E bola fora, hein, Van Damme? E o 5º lugar é de Michael Dudikoff, o ator conhecido pelos filmes American Ninja, sucesso absoluto dos anos 80. Michael Dudikoff interpretava o militar americano Joe Armstrong, versado nas artes do ninjitsu e daí o nome American Ninja. Junto com seu companheiro Curtis Jackson, interpretado pelo carismático Steve James, vivia metendo a porrada nos ninjas mais incompetentes de todos os tempos através dos filmes da série. Diz aí, devia estar guardado lá no fundo do baú da memória de vocês, né? Mas era impossível chegar nas locadoras nos anos 80 e não querer levar esse carinha para casa, porque as capas eram muito chamativas. Sempre aparecia o Michael Dudikoff enfiando a porrada nos ninjas mais trapalhões de todos os tempos. A Cannon Filmes até tentou transformar o Michael Dudikoff em um astro de verdade, e ele estrelou mais alguns filmes bem legais de ação durante o restante dos anos 80 e anos 90. Infelizmente, a carreira do ator acabou naufragando junto com a Cannon Filmes, e hoje em dia vocês não vão encontrar ele em nenhum filme bom, porque a carreira dele acabou se reduzindo a quase nada. Ele aparece em alguns filmes C, filmes D, aqueles filmes de qualidade bem duvidosa. Não que American Ninja fosse alguma coisa boa, mas pelo menos era uma diversão bem garantida lá nos anos 80. Uma curiosidade bem legal a respeito de American Ninja é que, no lugar do Michael Dudikoff, quem faria o papel do Joe Armstrong seria o Chuck Norris, que era a estrela maior da Cannon Filmes naquela época. Só que quando Chuck Norris ficou sabendo que American Ninja teria um orçamento digno de uma reforma de um carro do Luciano Huck, ele tratou de pular fora da bagaça. E o nosso 4º porradeiro de plantão é exatamente ele, Chuck Norris, o homem, a lenda, o mito. Chuck Norris estreou diversos filmes de ação e principalmente filmes de porrada lá nos anos 80, que renderam para ele uma fama de cara invencível e inclusive ele acabou tendo até um desenho chamado Chuck Norris and Karate Commandos e uma linha de action figures. O cara não era fraco, né? Chuck Norris era graduado em Karatê, sendo campeão americano e também mundial nessa arte marcial. Chuck Norris começou apanhando do lendário Bruce Lee no filme O Voo do Dragão,
onde ele teve até cabelo do peito arrancado. Mais surreal é impossível, né? Depois disso, ninguém mais segurou Chuck Norris, que virou uma das lendas dos anos 80 e o garoto propaganda da Canon Filmes, estrelando diversas pérolas e hoje em dia clássicos dos anos 80, como Comando Delta, onde ele era o Coronel McCoy, né? Lembram desse? Que ele salvava um avião inteiro sequestrado na base da porrada. Estrelou também Invasão USA, onde ele matou o vilão final com uma bazuca, mais clássico impossível. Chuck Norris era tão o cara nos anos 80 e pegou tanta fama graças aos filmes de porrada dele, que hoje em dia existem os Chuck Norris Facts, onde ele é conhecido por invadir nações, fazer muito marmanjo chorar em posição fetal e é conhecido até por enfrentar a própria morte. O Chuck Norris, infelizmente, já está aposentado devido à idade dele, mas mesmo assim ele não perdeu a oportunidade de aparecer nos Mercenários 2, onde ele tirou onda com a cara de todo mundo. É tanta testosterona que eu começo a perder o controle e começo a ficar com vontade de enfiar porrada em alguém. Calma, pequeno gafanhoto. Lembre-se, filmes são apenas diversão. Tudo bem, mestre. Me desculpe por ter perdido o controle. E o terceiro lugar já chega quebrando ossos com Steven Seagal, que estreou em 1988 o seu primeiro filme, Nico, Acima da Lei. Sempre com um rabo de cavalo, cara de poucos amigos e quebrando braços e pernas sem fazer força, Steven Seagal rapidamente ascendeu entre os grandes astros de ação dos anos 80, estrelando filmes como Marcado para a Morte, A Força em Alerta, Fúria Mortal, Terreno Selvagem e muitos outros. Steven Seagal é 7º Dan em Aikido e é um dos poucos ocidentais a ter direito a ter um dojo no Japão. O cara também é tão bom que ele desde 2011 é policial numa pequena cidade do Texas, e isso inclusive rendeu um reality show muito legal. Apesar do grande sucesso nos anos 80 e nos anos 90, de lá pra cá a carreira do Steven Seagal também deu uma naufragada. O cara simplesmente não conseguiu estrelar mais nenhum sucesso e ficou restrito aos filmes D, filmes de qualidade C, primeiro para DVD e agora diretamente para streaming, onde ele sempre interpreta algum oficial do exército aposentado, algum policial aposentado ou mesmo algum cara da CIA aposentado, sempre fazendo a mesma expressão para tudo. E o segundo lugar vai para ele, o astro chinês Jack Chan, o cara que dá porrada em todo mundo fazendo comédia e sempre dispensando dublês. Jack Chan começou a praticar artes marciais e também artes cênicas desde muito pequeno, e hoje em dia ele é mestre tanto em Wushu quanto em diversas modalidades de Kung Fu. Jack Chan é um dos astros mais carismáticos da China, ele é adorado pelo povo chinês pelo carisma dele e pelo sucesso que ele fez no cinema desde lá do final dos anos 70. E esse sucesso acabou levando ele para os Estados Unidos nos anos 80, onde ele acabou se tornando um dos maiores astros de ação do mundo inteiro. Jack Chan é conhecido por nunca utilizar dublês, já tendo quebrado diversos ossos de seu corpo, sofrido escoriações, cortes, queimaduras e até mesmo quase morrido, como no filme Police Story, onde escorregou por um poste cheio de luzes com fiação de verdade, indo parar no hospital por vários dias. Ao contrário da maioria dos astros de ação dos anos 80, o Jack Chan sempre manteve uma carreira sólida, fazendo sucesso até hoje, principalmente na China, o seu país de origem. Jack Chan também já estrelou seu próprio desenho, que fez muito sucesso tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Uma última curiosidade é que o velho Jack também é cantor, tendo lançado diversos LPs e CDs lá na China. E quase todo filme dele tem alguma música cantada pelo astro. Não tá dando, eu tenho que bater em alguém, eu não tô conseguindo segurar essa testosterona. Pequeno gafanhoto não aprendeu nada, então deixa que eu termine o programa. Primeiro lugar. E o primeiro lugar dessa lista, que é uma testosterona pura, na verdade não vai para um, mas para uma dupla, Carlos Pedersoli e Mário Girotto. Não conhecem? É porque eu tô falando o nome verdadeiro deles. Agora, se eu falar Bud Spencer e Terence Hill, os irmãos Trinity, aí a maioria de vocês devem saber do que eu tô falando. Sucesso absoluto na Globo e também nas locadoras dos anos 80, você pode até não saber, mas esses dois eram italianos e faziam filmes italianos. Só que a Itália redublava seus filmes em inglês e trocava o nome dos atores para o mercado internacional,
tudo para levar uns trocos a mais naquela época em que não existia internet. Carlos Pedersoli, por exemplo, escolheu o nome Bud Spencer por causa do ator preferido dele, o Spencer Tracy, e porque ele gostava muito da cerveja Budweiser. Na verdade, o Bud Spencer, antes de virar ator, ele foi nadador olímpico pela Itália e chegou a morar no Brasil, trabalhando também no consulado italiano. Já Terence Hill começou a treinar ginástica olímpica desde cedo e também começou a atuar bem antes do Bud Spencer. Os dois estrelaram alguns filmes de faroeste italiano, mas só alcançaram o sucesso quando formaram uma dupla como os irmãos Trinity em uma série de filmes dos anos 60. Misturando muita pancadaria com bom humor, os dois seguiram fazendo filmes por décadas, tendo seu auge lá nos anos 80, onde realmente fizeram alguns filmes nos Estados Unidos e até um no Brasil. Os dois continuaram metendo porrada em todo mundo durante todos os anos 80 e um pedaço dos anos 90. O Bud Spencer sempre dando aqueles tapas gigantes que ele dava nos outros, enquanto o Terence Hill resolvia tudo com muita agilidade. Infelizmente, a dupla parou de atuar juntas em 1994, quando fizeram seu último filme, Os Encrenqueiros. Para tristeza de nós fãs, o Bud Spencer faleceu em 2015, mas o Terence Hill continua até hoje fazendo filmes e inclusive esse ano lançou um filme que parece estar sendo um sucesso em toda a Europa. Uma dupla que com certeza deixou muitas saudades por toda a sua pancadaria, o bom humor e também a comilança de feijão. E inclusive eu acho que até merece um programa próprio logo mais aqui no canal. E isso aí só depende de vocês. O que é que vocês acham? E aqui a gente encerra mais um programa com a lista dos 6 maiores porradeiros dos anos 80. Se você concordou com essa lista ou se você não concordou, ou mesmo se algum desses atores marcou a infância de vocês, deixa aqui nos comentários pra gente conversar a respeito disso. Na semana que vem a gente volta. Eu só não sei quem vai ser o apresentador.